Tiramos e colocamos um centro de excelência de qualidade. Tá. Então, a gente tinha QAs atendendo squads. E quando esses QA, então, fazia essa sync, era meio para prestar conta do trabalho de QA para a squad. Tá. Entende? Mas não Entendi. era um alinhamento de QA para QA falando, olha, eu faço um teste assim, olha, eu estou usando essa ferramenta. Tô usando, não Uhum. era para esse sentido, mas de prestação de contas, Tá. tá bom? Obrigada. Nada. Ah, Então, é legal. na realidade, o Edson, desculpa aí eu te Opa, interromper. Amanda, pode falar, à vontade. Eu acho que eu sou a única QA aqui na galera da turma, né? Aham, E aí eu trabalhei em dois projetos que eu tive uma experiência super traumática com PI Planning, e aí tá, quando eu vi o curso eu me interessei. Eu boa. acho que a grande problemática dessa QA Sync é definir a frequência que ela vai ser realizada Uhum, e o escopo da reunião. Por quê? sim, Eu acho que hoje uma grande problemática que tem para a galera de QA, e falando por experiência própria, né? Eu já sou especialista, tenho 10 anos na carreira, né? Às vezes as pessoas puxam tanto o QA para várias reuniões, e às vezes não é tão necessário assim, que eu fico com medo dessa QA sync, porque é mais uma lacuna de tempo do meu sim, dia, que eu vou sim. dedicar numa reunião, muitas vezes sem propósito, e eu vou estar performando menos e vou estar sendo muito cobrado da automação, porque hoje em dia é a bala de prata que as empresas enxergam quando pensam em qualidade. É, Então, eu tenho muito assim receio de um QA5, uhum, sabe? eu E aí sei. eu vim aqui muito mais tipo compartilhar a experiência do que arbitrar que é certo ou errado o QA5, sabe? Não, maravilha. E eu super te entendo, tá, Amanda? Porque realmente, eu vou falar, eu vou chamar de disfunção, mas talvez acho que a palavra seria outra, de que o QA ele é substituível por uma automação de teste. O que eu não acho, tá? Eu acho que são coisas completamente diferentes, mas o mercado passou por um momento desse de achar que é possível ir por esse caminho de automação, eliminando profissionais de qualidade. E aí realmente você acaba perdendo essa prestação de conta do trabalho de QA, que não é somente ter resultados de testes ok, é Uhum, ajudar no desenvolvimento. Quando eu tive minha experiência na B3, Amanda, a primeira coisa que eu fiz foi trazer o QA lá para o refinamento do backlog. Porque ele estava no uhum, final do fluxo. Eu falei, não, cara, traz para cá, porque o QA sabia mais do produto do que o PO. Uhum. O que é muito normal. Super. O que é muito normal. Mas o QA tá lá no final do fluxo. Só quando já fez todo o capaz, todo o esforço para dizer, gente, pelo amor de Deus, vocês estão criando uma função que já existe. E aí, Amanda, eu fui descobrir que isso tinha nome. É o tal do Shift Left. Ela tem uns Hum. nomes bonitos, né? é, Shift, cultura Shift, shift left que Shift. muitas empresas desconhecem ainda. Isso. Eu estava fazendo isso e não sabia do nome. Eu podia ter, sei lá, ter sido promovido na B3. Mas é isso. Então, acho que existe um desconhecimento, vamos chamar assim, do real papel do Uhum, QA e de antecipar esse conhecimento, a expertise do QA lá para o refinamento do backlog, antes de começar realmente a execução do plano, tá? sim, Compartilho contigo. com certeza, mas pode prosseguir. Valeu, obrigado, Amanda. Obrigado, Sibeli. Arthur? Eu tenho uma dúvida. Lá no banco, eu ouço muito falar da PO5. Essa Legal. PO5 pode ser com relação. Tem que ser a ver com relação a estar dentro do mesmo produto trabalhando, ou, por exemplo, eu sei que lá cada mesa está trabalhando num projeto Tá diferente. bom. A PO5 é para quando está debaixo do mesmo produto, trabalhando no mesmo produto no final, ou assim, a minha mesa está desenvolvendo o produto A e a mesa do Edson, Uhum. que é o PO, está desenvolvendo o produto B. Essa PO5 tem validade para alguma coisa quando são produtos diferentes ou somente quando é no mesmo produto?
Boa pergunta, Arthur. Normalmente, quando é produtos diferentes, ela não traz tanto valor. E eu vou te Tá. explicar por quê. Porque é uma análise de progresso de escopo. Você meio que fala para os outros POs e para as outras partes interessadas como está evoluindo o plano. Então, se eu falo do meu produto A, mas a pessoa que está ouvindo é do produto B, talvez ela não interfira. Mas se eu tenho um produto A e B e ele tem dependência entre si, aí faz muito sentido. Porque Uhum, eu estou mostrando progresso, estou mostrando evolução. Mas se são produtos diferentes e não tem conexão entre si, cara, eu vou estar falando para você aqui de banco de dados e o cara lá vai estar falando de mobile. Aí eu tenho aqui um uhum, monte de especialista de back-end, lá um monte de front, e o cara vai dizer, pô, não me interessou. Tipo, podia estar uhum. fazendo outra coisa, podia estar assistindo o filme do Pelé, Com certeza. tá? Então só Então, se fizer beleza. sentido, tá? Tá bom. Beleza, obrigado. Valeu, gente. Gente, pode ir perguntando, tá? É isso aí. Bom, isso aqui é bacana, não sei se vocês tenham conhecimento ou não, mas é orientações para o momento da PI e aqui trazendo por papéis. Esse slide aqui, gente, já merece um like, já merece sua curtida, já merece seu compartilhamento. Quem não me segue ali, eu já mandei o LinkedIn. Mas, ó, você vai orientar o time. Gente, presta atenção às instruções, presta atenção nos objetivos da PI, entendeu? Dos times que vão ter origem nessas funcionalidades. Não esqueça de identificar e resolver dependências, trabalhando de maneira proativa com outros times. São recados bons, né? Scrum Master ou Team Coach, que é o nome que o Safe criou lá para o agilista, tá? Que é o coach de time. É gerenciar o time box. Ué, de time box? O que é time box, né? Eu vou trazer aqui. Que é gerenciar esses momentos aqui, ó. Claro que podem ser outros, né? Mas é gerenciar ali para que a galera repita e respeite, melhor dizendo, esses time box, tá bom? Também ele é o grande provocador das dependências. Então, o Scrum Master do time A fala com o Scrum Master do time B para buscar dependência, seja ele de QA, seja ele de analytics, de dados ou de outra área operacional. E as ambiguidades. Gente, sabe o que é ambiguidade? É um negócio que não acontece aqui no Brasil, só no Himalaia. É ter dois times fazendo a mesma coisa. Eu nunca vi aqui. Não sei vocês, eu não trabalho com nome. É ter dois times fazendo a mesma funcionalidade. Uma de um lado, outra do outro. Só se descobre depois que está pronto. Então, o Scrum Master também tem que entender isso, dizer, opa, filho, não, nós já estamos fazendo aqui essa solução, tá? Exemplo bem prático aqui é você criar uma parte de login para o seu sistema, para o seu produto, e uma área lá de segurança está criando também um Sign Sign-On, um login único para todas as aplicações. Então, de repente, você diz, opa, mas quando isso ficar pronto? Ah, ficar pronto a tempo. Tá bom, posso usar no meu produto? Pode. Então, o time lá de segurança está desenvolvendo essa parte aqui. A gente pode beneficiar? Ah, não, no nosso tem que ser outro login, outra senha XPTO. PO, né? Também vai lidar com essas ambiguidades, olhando para escopo, né? E ele tem que trabalhar ali com os PMs e arquitetos de tecnologia, arquitetura mesmo, para refinar backlog. Business Owner é representante do negócio, serviços compartilhados, System Team, DevOps, segurança, precisa circular e participar para ver que as coisas estão acontecendo. Mas de maneira ativa, tá? Eles têm que entrar dentro dos times, têm que entrar dentro das salas. Ô Edson, uma Oi. dúvida. Os project managers
participam também aí da PI junto com o PO, tipo parzinho, Participa, ou não participa. seria muito interesse? Participa? Participa, inclusive, nos próximos slides eu já falo exatamente qual é o papel deles aqui, do que eles Ah, precisam beleza. fazer. Legal? Lucas, eu acho que dá pra gente fazer aquela pausa estratégica. Beleza, então, pessoal, vou dar um pause aqui na gravação, tá? Legal. E daí já podemos iniciar a pausa. Então, voltamos 45, pode ser? Gente, agora na nossa segunda parte, a gente já começa ali a um pouquinho falar já diretamente sobre a API, né? Então vocês vão ver que nesse material vai ter a explicação do que é cada etapa da API, mas também apoiar vocês como facilitadores de uma API. Então não é somente vocês participando, não, mas você também sendo ali um grande facilitador. Então, um exemplo que a gente gosta de fazer é as instruções do evento. Então, por exemplo, cara, quem vai falar sobre contexto de negócio? Ah, vai ser o diretor, vai ser o superintendente, vai ser o vice-presidente. Ele vai apresentar os temas estratégicos, vai lá e coloca o nome dele. Ah, quem vai falar sobre a visão do produto? Coloca o nome e o tema que vai falar. Quem vai falar sobre arquitetura e boas práticas de desenvolvimento, orientações, como eu falei, de atualização de banco de dados, um tipo de linguagem específica ou alguma restrição a nível de segurança, você também deixa essa informação disponível. Isso tem a ver com alinhamento e a transparência. Ed, e o que eu tenho que fazer antes da API? A API é aqueles 2 dias que a gente já viu ali na agenda e vai detalhar hoje e amanhã com vocês. Gente, antes da API, a liderança, ela vai precisar ter algumas definições. Tá legal? Essas definições, elas podem ser antecipadas, que foi isso que eu comentei. A nível executivo, é o estado do negócio e objetivos futuros. Para quem utiliza o Gira, é, normalmente, nesse momento, você vai estar falando sobre iniciativas estratégicas, tá bom? Para o pessoal do Safe, ele vai estar falando de épicos, porque é o épico que comanda a parte estratégica. Mas a maioria da gente acaba utilizando o Gira, e o Gira não tem essa hierarquia. Ele coloca épico no nível tático. No Safe, o tático é chamado features, tá bom? Então é legal só vocês terem esse paralelo. Então, toda a parte do estado de negócios, objetivo futuro, iniciativa estratégica. Visão de produto, o que que ele precisa? Qual é a estratégia daquele produto? Onde a gente quer chegar com esse produto? E as 10 principais features priorizadas. No caso de vocês, vocês vão entender que vão ser os 10 épicos, tá? Priorizados no Gira. Então, toda essa parte de priorização, Arthur, eu posso fazer antes. Opa, o meu épico, o que que ele define, quem vai trabalhar nele, se eu tenho dependência, se eu tenho alguma correlação, eu já preciso ter essas informações antes para priorizar. Ed, eu tenho que fazer isso no dia da API? Não, gente. Tem que ser antes. Essa parte tem que ser antes, tá? Visão de arquitetura, Ô, épicos Ed, estruturantes. Oi? só uma dúvida. Por que Pode falar. 10 principais features? Pode ser menos? Pode ser Pode ser mais? menos, pode ser Pode ser menos. menos? Mas É, no isso aqui é só mínimo. um número. É, não, Ah, só um tá. número. Não, beleza. É só um número. Posso confessar que tem lugar que a gente trabalha com 30 para o quarter. Entregas 30? Não. Mas é isso. Deveria servir como uma melhoria implacável, né? Cara, porque você está planejando 30 e entregando 15. Planeja 15. Planeja 18, 20, vai. Existe um paralelo aqui que é questão mais cultural mesmo.
A outra coisa é estrutura comum. Cara, quais são a regra? É importante a arquitetura falar, olha, gente, tem que usar essa linguagem, tem que ligar esse comando de segurança. E toda a parte de prática padrão, ferramenta, se vai ter pentest ou não, se vai ter teste regressivo ou não. Tudo isso, gente, eu faço antes da PI. Para no dia eu apresentar. Tudo bem? Então, antes, calendário de eventos. Então, os eventos da PI, Code Sync, PO Sync, o evento de Inspect Adapt, que seria a retrospectiva, mais o calendário de eventos do time. Cara, quando é que vai acontecer a iteração? Vai ter a planning? Quando é que vai ter a review? Quando é que vai ter a retro? Quando é que começa uma sprint e termina a sprint? Esse calendário é feito antes da PI. E aí começamos, então, com a informação do processo da PI. Se eu puder resumir em uma imagem o que é a PI Plane, aí, Arthur, tira um print e manda essa informação. Essa é a PI Plane. Eu tenho algumas entradas e eu tenho as saídas. Ed, o que é a entrada da PI? O que acontece antes? A definição da visão estratégica do produto de arquitetura, o backlog já estruturado. Aqui eu estou falando de features habilitadoras ou features que entregam valor. Legal? Lembrando que aqui já está no nível tático, nível de tribo, nível de aliança, tá bom? E as 10 features priorizadas. Você vai ter ali uma fórmula de você priorizar ela pelas que geram valor mais rápido. Aí você vai ter a engrenagem da API, que são aqueles 2 dias, tá? Que são aquelas agendas que a gente viu. Ao final da API, eu preciso ter objetivos da API mais o nosso Program Board, que é o comprometimento de cada time com as suas dependências. Bem rapidamente, o que é o objetivo? É quando eu sei que o meu trabalho está sendo evoluído. Se antes, no modelo tradicional, eu olhava esforço, eu olhava fase de projeto, no ágil escalado, principalmente no SAFe, eu olho objetivos. Então, eu vou vendo que os objetivos estão sendo atingidos. Para quem conhece o Scrum, é como se fosse aquela meta da sprint. Você não tem uma meta de coisas que você vai fazer na sprint, Ah, você teria sim. um algo maior, que seria essa meta da API, entendeu? Então, esses objetivos seriam isso, para É, mostrar que você está evoluindo. perdão, no Pode falar, Lu. caso, o que eu entendo do Scrum é que a meta da sprint, por ser o time de desenvolvimento que determina, então o time de desenvolvimento está falando, galera, eu consigo entregar isso. Na PI Plane, ele vai refletir isso de certa forma, né? Então ele vai dizer, olha, dentro dessa grande estrutura, eu só posso entregar isso dentro desse prazo e tudo mais. Ele acaba Levando em isso, conta isso. Pode falar. e E me parece que por ser 2 dias, então ele vai quebrar um pouco a rotina do Scrum, né? Ele vai quebrar, porque a Speed Plane no máximo seria umas 8 horas. Então, vejo que, vamos lá, eu estou envolvendo pessoas muitas vezes num planejamento em que ele às vezes nem vai ter, nem vai estar no escopo de atuação dele. Faria sentido eu, sei lá, eu estar chamando o RH para escopos de atuação. Não, eu vou colocar outro exemplo. Eu Tá bom. chamar um time de uma squad que é só para resolver processo crítico, uma squad especializada para criar features de processo crítico, enquanto eu estou chamando ele para uma reunião para desenvolver, sei lá, um novo Uhum. layout da tela. Faz sentido eu colocar ele ali e acabar. Boa. Luiz, é um pouquinho diferente disso, tá? Por isso que eu falei um pouquinho do paralelo. Eu vou mostrar aqui para você o que é o Uhum. objetivo. E aí você vai entender que é diferente um pouquinho, porque, ó,
Objetivo, pensa que é um conjunto de funcionalidades desenvolvidas pela equipe, mas que entregam um valor. E não é normalmente uma história, pode ser duas, três ou quatro histórias que junta e entregam um valor. Então, tipo, tem uma história enabler, mais uma história de valor e depois mais uma outra história de valor. Essas três histórias, por exemplo, vai estar lá, ó, mostrar o cálculo de rota entre 5 destinos mais frequentes. Isso é um grande objetivo, tá vendo? É. Aí eu posso ter uma spike para, sei lá, como é que calcula a rota de alguma coisa. Eu posso ter uma história enabler que vai consumir uma API dos correios para poder fazer esse cálculo de origem e destino. E eu vou ter uma outra API enabler para consolidar os destinos mais frequentes. Depois eu crio uma história de valor que pega todas as informações, pegou o Spike, pegou as duas histórias enablers e criou uma forma de mostrar esse cálculo. Essa combinação de três, quatro, cinco coisas que o time trabalhou, e pode ser times diferentes, geram esse objetivo. Qual é o objetivo? Mostrar o cálculo de rota entre as 5 destinos mais frequentes. Para Ou alguém de seja, negócio, não isso, necessariamente eu precisaria pressionar a equipe e falar, ou isso, aceita exatamente. isso, ou eu não Isso. precisaria recorrer a isso. Só que, por exemplo, se o time A fez o Spike e o Enabler, e o time B fez o outro Enabler o de valor, esse time A desistiu de fazer, ele impacta o objetivo da PI. É, Então, não, então, isso é fato. pronto. Cara, você não pode parar de fazer tal coisa. Então, esses objetivos têm esse viés assim muito muito forte, sabe? Porque é negócio mesmo, é business. Ué, Beleza? ué, na Oi. verdade, me corrija se eu estiver errado, mas o objetivo aí é do negócio, mas você vai ter o objetivo da sprint ainda, certo? Cada sprint Isso. vai ter o Isso. objetivo dela, Cada uma vai você ter o não dela, vai matar exatamente. ela, né? Você É, vai ter o objetivo para chegar ao objetivo do negócio. isso. Pensa que esse objetivo é 3 meses, tá? Tem três Sim. meses para você atender ele. Quer dizer, todos esses aqui. Ah, É ah, o Você tem objetivo beleza. global, né? Vamos falar a verdade, global, né? isso. Para entender. Amanda, É, o Edson, eu acho que eu tenho uma dúvida que ela é um pouco boba, mas ela nunca é sempre me boba, deixou pode. muito confusa. Quando a gente chega no momento da PI Planning, né? Eu entendi nos slides anteriores que você disse que os times eles podem se reunir para poder antecipar temas que sejam Uhum, relevantes para a gente poder definir o capacity ali do que vai ser certo. desenvolvido, por exemplo, num quarto. Aí, tipo assim, falando de regra de negócio mesmo, tá? Tá bom. Prototipação de tela, né? Sei lá, pesquisa da galera de usabilidade e tudo mais. Isso daí já tem que ser, tipo, definido, né? Esses cards, né? Vamos botar assim, cards do Gira, eles já tem que estar descritos para a galera ter um entendimento, para poder saber da estimativa se vai caber num quarter ou não. Sim, Ah, tá. sim. Não, é porque aonde eu estava, eles não faziam isso. Tá bom. Então, Deve. no meio do período que a PI Planning planejava, a Uhum, gente ia esbarrando em processos novos que, por exemplo, a governança queria implementar. A não. gente esbarrava em sistemas legados que não tinham documentação e ninguém sabia a regra de negócio. Então, nunca casava com o final da PI Planning e a gente sofria aquela É, represália do tipo, porque tinha, não tinha que, entregou, né? tinha que saber. O que pode acontecer, Amanda, é o nível de detalhamento. Que, por exemplo, Uhum, pode ser que você fez um discovery para entender ali como resolver algo a nível de prototipação ou de UX mesmo, e você uhum, escolheu uma hipótese para resolver ele, mas talvez não tenha tanto detalhe. Você pode levar isso para o plano, mas isso possivelmente vai impactar no voto de confiança, porque tem muitas incertezas. Mas uhum.
tanto lá na DASA, que eu estou agora, quanto no Banco Carrefour, toda essa parte de design mesmo já é feita antes. Quando leva realmente para PI, já está tudo modelado. Agora tem dúvidas, mas dúvidas de tecnologia de como implementar. Porque ele já tem Uhum, o escopo, já tem um problema e já tem a hipótese de solução. O que ele vai apresentar é tech lead, tech manager, arquiteto. É possível fazer? Aí ele vai uhum, dizer, é possível, mas não cabe em 3 meses. Vai ter que dividir. O que que eu posso tirar desse seu sonho? Que o pessoal de design sonha muito. O que que eu posso diminuir do seu sonho para caber nesses 3 meses? Então pode ter essa uhum, negociação. E acontece muito, tá? Isso acontece uhum. bastante. Não, tá Belezinha? tranquilo então. Belezinha, isso conseguiu me Muito bom. esclarecer. Tá vendo que não é uma pergunta, foi uma pergunta muito boa. Oi, Arthur. Eu acho que você acabou respondendo minha dúvida, que era basicamente o que eu te perguntar, porque atualmente aqui onde eu tô, a gente está sendo medido muito por cycle time e lead time. Então a gente está quebrando muito as histórias em histórias menores para ter entregas constantes. Aí eu ia até perguntar aqui no quadro do planejamento se eu teria que quebrar em várias pequenas histórias, digamos assim, para entregar no quarto, se tinha a possibilidade, tipo assim, ó, eu não entrego nessa primeira interação, só vou te entregar na segunda. Então, tipo, eu ficar duas interações trabalhando no mesmo tema, no mesmo Uhum, assunto para poder entregar. Tem a possibilidade? muito. Aqui nesse exemplo Antelope, Uhum, ele só entregou aqui na 2, tá vendo? uhum, Teve algo que a gente fez, a gente não fez, não tá fazendo isso mais não, tá? uhum, Mas a gente fez um negócio lá no banco que a gente colocou quando a feature, né, o épico iniciava e quando ele terminava. Aí uhum. ficava algo assim, é a mesma, tá? Tipo, aqui é o início e aqui é o final. Aí começamos a fazer um negócio desse, mas ficou meio confusão, assim, mas foi Mas uma isso é ideia. É, só para épicos do qual eu não tenho dependências, porque eu também não isso, posso segurar uma outra tribo que exatamente. seja, você só vai começar a trabalhar daqui a 2 meses, porque eu só vou te entregar isso daqui a 2 meses. Ou ela Exato. Senão trabalha dá. numa outra que não tem dependência aqui que você. Porque se tem as dependências do que precisa entregar, eu não posso segurar uma tribo daqui 2 meses só para entregar, para começar a Sim, desenvolver uma parte do produto como um todo, que ela só vai ter um mês dos 3 que ela teria exato. como. Tá. É, e esse é o tipo de conversa que você pode antecipar ela, não necessariamente deveria esperar a API para isso. Por isso que às vezes você ampliar o leque de opções de PI te ajude, entendeu? Você tem um leque de 2 semanas, 3 semanas de PI. Você Uhum. só vai definindo esse escopo. Beleza. Show de bola. Bom, então eu já vou passando aqui para vocês como se já se fosse a PI, entendeu? Então, ó, contexto do negócio, liderança executiva, compartilha então o estado do negócio, os próximos objetivos. Não há um formato pré-estabelecido, mas você pode, sei lá, colocar prioridades de portfólio, quais são as iniciativas, direcionadores estratégicos. Em alguns casos, você pode fazer os pontos fortes, pontos fracos, oportunidades, ameaça, que é a famosa SWOT, em relação à organização. Eu já vi isso acontecer bastante, mas atualmente eu não vejo isso mais sendo levado, tá? Então isso fica como uma sugestão de fazer o SWOT. Basicamente, gente, essa matriz SWOT, ele traz aquilo que é força da organização, aquilo que é fraqueza dentro da empresa e o que é oportunidade. Então, a ideia aqui, basicamente, é tentar mostrar que oportunidades a empresa tem e como ela pode se beneficiar disso como um todo. Então, eu gosto particularmente muito da análise de SWOT, da matriz SWOT, mas não vejo sendo implementada hoje em dia, tá? Eu acho que fazer ela de repente uma vez no ano, na primeira PI do ano, faz bem sentido, mas a cada 3 meses
você fazer a mesma coisa, ela não agrega muito. Mas é um modelo que dá para você fazer. Então, tipo, pontos fortes, né? Participação no mercado, pessoas, organização, identidade da marca, reputação com o cliente, competência tecnológica, plataforma. Por que é importante isso? Que se tiver alguma coisa que você vai priorizar, é óbvio que você vai priorizar em relação ao ponto forte. Cara, tem um bug que está diminuindo a reputação da nossa nota. Vou dar um exemplo para vocês. O app do Banco Carrefour estava caindo muito o seu índice de NPS nas lojas do aplicativo, porque realmente era um aplicativo um pouco complicado de usar. Cara, chegou um momento que a empresa decidiu fazer um novo app. Não tinha mais como recuperar aquele, não tinha mais. Tipo, não tinha mais tecnologia, não tinha, cara, não tinha mais. Então, basicamente, se criou uma estrutura para criar um app novo com uma nova linguagem, e aí foi dividindo, cara. Isso aí permeou o ano inteiro. É sério, assim que esse app novo subiu, gente, todas as notas melhoraram. Todas as notas. Foi um negócio instantâneo. Porque a nova tecnologia, esse novo app, cara, ele já tinha muito mais facilidade, o desenvolvimento era melhor. Então, você fazer a mesma coisa no app antigo, no app novo, no novo era muito mais rápido de fazer. Então, assim, teve muitos ganhos que refletiu. Então, é óbvio que a estratégia da empresa foi priorizar esse tipo de trabalho que fizesse por novo app. Fazer a matriz SWOT lá no início do ano ajudou. Agora, fazer isso de novo depois de 3 meses, depois de novo 3 meses, depois de 3 meses, não fez tanto sentido e a gente tirou isso do nosso modelo de PI, tá bom? Da mesma forma, gente, pontos fracos, né? Posicionamento no mercado, frente à concorrência, rentabilidade, reputação do cliente, plataforma ou tecnologia. Cara, precisamos melhorar nisso e isso é prejudicial. Oportunidades, né? Mudanças tecnológicas, legislação. Cara, quantas vezes a empresa priorizou algo que era regulatório? Não ia mudar nada no negócio, não ia mudar nada no business. Não ia aumentar R$ 1 no faturamento, mas era regulatório e tinha que fazer. E aí, o time PO doido para fazer botão novo, fazer um monte de coisa, segura a PO, tem um regulatório aqui, tem uma lei, tem que entrar. Então, isso também era muito importante. Questão de ameaça, Professor, né? nesse caso, Oi, Léo, perdão. pode falar. Então, nesse caso, você está se referindo muito àqueles projetos que estão relacionados a LGPD, Lei Geral de Sim, Segurança de Dados, né? isso. E no banco, por exemplo, que é muito Bacen, muito regulatório, sabe? Uhum. Por exemplo, o negócio do cartão de crédito lá, que os juros não podia passar de 100%. E aí, como é que você faz isso? Cara, você tem que parar o time e fazer. Porque tinha uma data para isso acontecer. Uma data bem curta, tá, Léo? Verdade. Beleza? Da mesma forma, gente, Beleza. ameaça. E aí, ó, legal para vocês terem exemplo, né? Regulamentação, mudança, legislação, mudança de mercado, mudança em relação à concorrência, isso também interfere. E aí, basicamente, a matriz SWOT traz exatamente, ó, ponto forte, fraco, oportunidade e ameaça. Aí, Luiz e Arthur. O que é que eu vou priorizar? O que é que eu tenho que fazer? Você pode olhar aqui, porque isso aqui é muito estratégico. Isso aqui tem que ver com planejamento estratégico, objetivos da organização. O quanto a sua ação do seu time contribui ou para aumentar o ponto forte, ou para diminuir o ponto fraco, ou para agarrar uma oportunidade, ou para eliminar uma ameaça. Então, primeira regra, primeira técnica de priorização poderia ser olhando esse modelo de SWOT. Legal?
Deveríamos ser isso. Então seria uma forma de colocar cada squad levando em conta os valores mais organizacionais. Coloca o usuário Exatamente. e fala, galera, eu sei que na meta da sprint vocês colocaram isso, mas se colocar no sprint backlog, alguma coisa que elimine essa ameaça aqui seria legal, contaria Is- bastante para a empresa. Então, Isso. Você conecta o trabalho do time com a estratégia da organização, entendeu? é um jeito de dar Muito. visibilidade, até ficar justo, até para dar feedback para ele, né? Falar, galera, tinha Exatamente. tudo isso aqui, se você atendeu, ajudou a organização, se não atendeu, Deu ruim. Exatamente. Ô, Edson, só uma pergunta. Uhum. Estamos fazendo uma API com um produto com uma visão X. No meio da iteração do quarter, verificou que, tipo, putz, descobriu um novo nicho ali que vai precisar mudar o produto. Como é que vai ficar essa interação? Para, inclui no meio, espera a próxima. Pode incluir no meio. A questão é, se tiver outras pessoas esperando aquela entrega, você vai no APO Sync ou na Code Sync e conversa com eles, tenta reorganizar. Ou caso não tenha, você simplesmente absorve, porque o time ainda é ágil, tá? Então Uhum, ele aceita a mudança mais do que seguir um plano. A uhum. questão é que o plano não é mais só do time. O plano dele é um plano compartilhado entre diversos times e diversas áreas. Mas Então, pode mudar tranquilamente. a minha visão do produto que eu tenho na minha primeira PI Planning durante uma interação de um quarter pode mudar a qualquer Pode momento. mudar completamente. Completamente. Tem um monte de história que já aconteceu que não fez sentido. A hipótese que a gente levantou deu ruim logo de primeira. Tinha algum outro, um outro envolvido, tipo segurança, compliance, que não foi chamado desde o início e ele foi lá e barrou. Não pode fazer. Uhum, Acontece bastante, beleza. E tá bom? daí, neste caso, Edson refaz a PI Planning com novos Então, objetivos? aí você vai ter que entender se ela muda o objetivo da PI e se ela Tá. impacta outros times. Se impacta, você chama só esse grupo e conversa com entre eles e fala, tá bom, ó, tô tirando esse cara aqui, impacta você? Aí a pessoa vai dizer, tá bom, impacta o meu. Aí você libera capacity seu e libera dele. Aí você pode pegar algo, ele também pode pegar algo. Essas duas coisas que caiu afetou o objetivo, você fala com alguém de negócio e fala, ó, esse objetivo que a gente comprometeu aqui não vai ser atendido. E isso, gente, é constante, tá bom? E acontece Obrigada. bastante, tá? Não é Ô, nada raro, não. ué, mas no Scrum, por exemplo, se você afeta o objetivo, Uhum, praticamente a sua sprint está danada. Você tá tem que morta, começar né? de novo. Ela já está morta. Isso. É, só E que como é no que. meu, Ah, só que o nosso objetivo aqui é de 3 meses. Aí pode ser que só aquele pedaço que caiu não comprometa ele, tá. tá? Aí Mas pode ser que comprometa. pode comprometer outro time, P- ou outros times, Pode, né? pode. E o Agile funciona bem aqui, tá? Tipo, os times continuam fazendo sua plane de 15 em 15, continuam fazendo a sua review, continuam fazendo a sua retro normal, entendeu? A diferença é que ele tem prestação de conta com os outros times, com as outras áreas. Ok, obrigado. Valeu, meu querido. Então, gente, na visão de produto, normalmente o PM, Arthur, é ele que apresenta a visão e as features de alta prioridade. Normalmente é ele também que prioriza, tá? É ele que aplica a técnica de priorização da feature, mas para você lá, você pode chamar isso aqui de épicos, tá bom? Algumas perguntas que podem ajudar o PM ou o pessoal de produto, cara, olhando para a visão, né? Visão de produto, gente, é onde ela quer chegar futuro. Visão é horizonte. Qual é o problema que esse produto ou essa visão resolve? Quais são as funcionalidades e os benefícios que ela oferece?
né? Para quem ela vai oferecer esse tipo de benefício e algo que eles sempre esquecem, sempre. Quais são os requisitos não funcionais que ele deve cumprir? E aí deveria chamar a Amanda aqui na hora e dizer assim, Amanda, vamos falar sobre qualidade? Vamos falar sobre performance? Vamos falar sobre segurança, que são itens não funcionais. Levanta a mão aqui quem já viu alguém de produto priorizar requisitos não funcionais no backlog. Eu nunca vi. É sempre nova tela, novo relatório, novo botão e novo, e novo, e novo. Aí você fala, não, olha, mas tem que fazer o upgrade aqui, tá? Tá demorando 10 segundos para salvar um registro. Não, não, tudo bem. Daqui a pouco amplia a quantidade de cliente, aquele negócio para, servidor cai, a culpa é de quem, cara? É de qualquer pessoa, menos do representante de produto. Porque ele não priorizou os requisitos não funcionais. E o Safe ele defende muito que você vai ver aqui, ó, por exemplo, como a base do backlog, o NFR, que é Non-Functional Requirement, os requisitos não funcionais. Ele traz embutido, ele fala, cara, não pode esquecer, não é só funcionalidade que você entrega, não é só feature, você também tem que entregar coisa não funcional. Tudo bem? O Edson, Oi. como é que é tratado dentro de uma PI Planning durante o trajeto dela, quando acontece de uma funcionalidade que a equipe não tinha mexido, era uma funcionalidade muito grande, e o Sonar apontou que foi mexido ali e teria que fazer uma refatoração. E essa refatoração não estava no script. Planejada? É, como é que... Ele pode estimar, assim, o que já aconteceu comigo, Fábio. A gente estima e vê se o time consegue absorver aquilo na própria sprint, ou se a gente vai precisar de ajuda. É, porque no caso o Sonar não vai deixar passar, né? Se tiver que É, publicar, não passa. exato. Aí ele vira um bloqueio, joga na mão do agilista e deixa o agilista resolver. Desculpa, eu sou agilista também. Joga para nós que a gente vai resolver. Ou chama a Lu. Legal. Ed, mas me dá um exemplo aí de como é que eu passo uma visão de produto? Dou sim, gente. Ó, você pode fazer uma instrução em onda sucessiva. Ed, fala para mim como se eu tivesse 5 anos. É um roadmap. Ah, legal, Ed, que legal. É isso? É. Onda sucessiva, Lu. O que é instruções em onda sucessiva? É um roadmap. Vou fazer isso aqui primeiro, vou fazer isso aqui depois, vou fazer isso aqui nessa sequência. Você pode fazer um documento de visão, você pode trazer planilha de dados e pode fazer um esboço também de comunicado, tá? Então, são modelos, são formas de você transmitir essa parte da visão. Ah, o Ricardo trouxe aqui, né? Tem que ter na visão qual tema estratégico está conectado. É, sim, acho que é uma boa. O, o épico, Ricardo, ou a iniciativa, né? Como você chama da organização, ele já vai conectar o épico com a feature, com a funcionalidade, que aí conecta com a história. Essa visão pensa que como se fosse a estratégia do produto a longo prazo. E aí normalmente você deixa assim mais claro assim, ó, na Q1 eu pretendo entregar isso, na Q2 isso, na Q3, na Q4. Se eu entregar tudo isso, o nosso produto vai se posicionar dessa forma. Então a visão é essa. Então quando a gente criou a visão do novo app, a gente criou isso, ó, melhorar a experiência do usuário, facilitar os comandos básicos, poder disponibilizar de maneira mais rápida novas soluções tecnológicas e o produto anterior não conseguia. Então a gente criou uma visão, cara, quero chegar lá nesse horizonte. Quando criou a iniciativa Épicos ou iniciativas épicos e histórias, ao fazer cada um deles, ele contribuiu com a visão de que era esse novo produto. Tá bom?
Bom, uma forma, gente, de você priorizar as features é isso, ó. Um título curto, de 1 a 3 palavras, que resuma a feature. E a hipótese, Edson? Uma breve descrição que descreva a hipótese de benefício e pode ter mais benefícios por feature, tá? Aí o Arthur perguntou, né? Mas, Ed, por que 10? Cara, é só uma forma de você fazer o IP dela, tá? Se o seu IP é um IP maior, aí você usa o seu IP como número para os próximos. Então, na hora de apresentar as 10 features, usa esse modelo aqui de apresentação. Beleza? Terminou, então, a primeira... Gente, essa aqui é a segunda etapa da agenda. A primeira foi contexto de negócio, mais direcionamento para a parte estratégica. Agora foi a parte da visão do produto. A terceira etapa, então, aí a gente vem arquitetura, toda a parte de UX, né? Design de experiência e práticas de desenvolvimento. Basicamente, aqui, gente, se eu não tiver essa informação, o planejamento cai por terra. Por quê? Eu posso desenvolver algo, como o Fábio trouxe lá, e ter um problema de segurança. Eu posso desenvolver algo numa linguagem que vai ser desativada. Então, eu preciso trazer essa limitação tecnológica, essa limitação de segurança ou de outras coisas a nível de arquitetura e de experiência, porque eu tomo decisões mais realistas. Eu vou dar um exemplo bem rápido para vocês que eu acho que funciona bem. Normalmente, a equipe de design, eles fazem benchmark com outras empresas. E a nível de banco, fica fácil de vocês saberem que eles sempre vão se espelhar no Nubank, né? O Nubank tem essa coisa assim de uma ótima experiência, de uma coisa tal. Só que você não pode simplesmente fazer um benchmark no Nubank e replicar em outro lugar essa mesma experiência. Então, quando você olha Banco Carrefour e Nubank, eu vou trazer um número aqui para vocês que eu acho que vai ser bem bacana. O Banco Carrefour é o 7º maior emissor de cartões do Brasil. 7º colocado. De todos os bancos, o que mais emite cartão, ele está em 7º. Se você tira bancos grandes, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, Santander, o Banco Carrefour fica em segundo lugar na emissão de cartões no Brasil. Só perde para o Nubank, que é o primeiro. Então seria muito natural você fazer um bench no Nubank e replicar algumas ideias do Nubank dentro do Banco Carrefour. Mas tem uma grande diferença. A tecnologia que o Nubank usa é diferente da tecnologia meu, de linguagem, de estrutura, de tudo. Mas o principal é os clientes. Os clientes de cartão Carrefour, cartão Atacadão, cartão Sans, é totalmente diferente do público do cartão do Nubank, que é uma galera que já nasceu com tecnologia e já conhece. A galera, o cliente mesmo, o público-alvo do cartão é outro. Então não dá para ter a mesma experiência. Um exemplo é, o Nubank, para aumentar limite, ele usa uma barrinha que você vai com o dedo, né? Aumentando e diminuindo. A gente não consegue replicar isso na nossa tecnologia. Então a gente usa a caixinha que a pessoa tem que digitar. A nível de experiência, quem usou Nubank sabe que é muito rápido, né? Você vai deslizando com o dedo, ele vai até o limite máximo disponível. O outro não, você tem que ir digitando. Meio tentativa e erro, né? Tenta, tenta, tenta. Então, nem tudo dá para replicar. Mas, se por acaso o design trouxesse lá no protótipo, lá no Miro, no Figma, que ele quer aquela experiência, porque a experiência é a melhor, quando fosse para a tecnologia vai barrar. Falou, meu querido, não dá para fazer isso aqui. Não temos condições, não temos arquitetura, não temos tecnologia nem conhecimento para isso. Então, você vê a importância de se falar sobre arquitetura, sobre tecnologia,
para que ele dê esse limite. E isso tem que acontecer antes do plano. Senão, gente, o sonho é limite. No Miro, tudo é lindo. No Figma, as coisas funcionam que é uma beleza, gente. Dá para simular aplicativos no Figma, né? Não sei se vocês tinham essa visão assim, das coisas. Digamos então que é só uma revisão do que, fazer uma revisão antes do que realmente funciona, antes de sair colocando aplicações ou qualquer coisa nesse sentido. Eu Isso. acho que até para projetos mais simples, até de coisa que eu já vi muito comum, coisa do dia a dia, assim, trabalho de freelancer, eu vejo muito isso. Tem o cara doido ali para sair colocando, achando que eu estou fritando pastel na hora de Sim, fazer tecnologia. Então, realmente é um jeito de colocar a pessoa no pé no chão ali antes de. muito bom. Luiz, vou dar um exemplo para vocês que aconteceu. Um amigo me contou, tá? Uma fornecedora de banco avisou assim, ó, vocês têm até final de outubro, final de novembro, para migrar a versão do banco. Se vocês não migrarem, a própria fornecedora vai migrar automaticamente, mas não se sabe quando. Aí você fala, caraca, então peraí, eu tenho que migrar até tal dia, senão a fornecedora do banco vai migrar. É isso aí. Então, o que aconteceu então? A gente colocou todas essas opções de planejamento, blá blá, para o início do planejamento, para o início do quadro. Quem que vai esperar lá o final, sabe? Você tem que migrar, homologar, testar, acompanhar e fazer todo aquele trabalho. Entrega de Isso, negócio, zero, hein? foi? Entrega de negócio pro PO, zero. Zero, zero. Mas tá todo mundo alinhado? Tá todo mundo alinhado, porque o risco era muito alto. Já imaginou que seu próprio fornecedor atualiza e o negócio para de funcionar, gente? Então é importantíssimo. E de verdade, né? Arthur, não sei quem mais assim comentou de não ter. Gente, é sério, que a gente planeja entrega de valor e a gente não abre para tecnologia, para arquitetura falar. Eles não têm voz, fica lá preso dentro da squad. Não, gente, traz da vitrine pro cara, traz ele aqui pro início, para ele dar o limite, para ele trazer a fronteira, né? Hoje tudo é tecnologia. Os produtos são desenvolvidos acima de tecnologia. Oi, Amanda. Eu acho que só complementando assim um pouco, né? Eu vivi um pouco disso, né? Da galera da governança de TI, né? Como um todo. Falando de arquitetura, tive de desenvolvimento, tech lead, ser um tanto ignorado e ter aquela diretiva top-down mesmo da galera executiva ignorar Uhum. completamente arquitetura, usabilidade e forçar uma coisa que na cabeça de ninguém estava dando certo, sabe? Sim. Então, eu acho que existem várias raízes de problema, mas que no final das contas, essa não colaboração, né, influenciada pela galera de TI, é uma coisa que mais impacta os projetos, sabe? Sim. Então, assim, eu não vou citar nome, até porque Uhum, foi não uma precisa. É. experiência muito bizarra que eu tive na vida, mas eu fiquei quase 2 anos numa instituição financeira em que a galera executiva tratorava qualquer área abaixo dela, e não foi à toa que o app já passou sei lá, centenas de refatorações e ainda assim a usabilidade não está como esperado. Uhum. Então, tipo, eu sou usuária, inclusive, desse aplicativo e, sei lá, Sofre, né? durante um período de um mês usando, eu consigo contar quantos bugs eu já presenciei e quantos bugs são recorrentes há meses porque ninguém pega para consertar. É incrível isso. E tá tão
tão notório, né, Amanda? Tão na cara ali que você pode resolver. Uhum. É uma pena. É só falta de boa vontade, sabe? De Sim, priorizar coisas, sabe? é. Muito bom, obrigado, tá? Um outro exemplo desse caso aqui, gente, é a própria migração de nuvem, né? Quando você começa a mudar, sai de uma nuvem, migração para o AWS, migração para o GCP. Esses são épicos estruturantes, enablers, que também podem ser levados aqui nesse momento. Então, gente, ó, é uma, é um objetivo estratégico a gente sair da Amazon e ir para o Google, sair do Google e ir para a Amazon. E todas as aplicações vão ser migradas para esse novo cloud. Fala aqui, ó. Nesse momento ele acaba falando. Então, ó, pessoal, vai ter que priorizar a migração das aplicações, testes e validação, porque a gente tem até o final do ano para migrar. Então, é nesse momento que a gente fala sobre isso. Aí, mais uma vez, né? Um título resumido, uma descrição, a hipótese do benefício, e já que a gente está falando aqui de arquitetura, segurança, boas práticas, de repente você coloca aqui um link onde a pessoa pode ler mais informações. Então, qual é as boas práticas de segurança que eu devo seguir? Qual é a parte ali de servidores, serviços, APIs que estão disponibilizadas? Então, você vai lá e coloca. Então, é bem bacana ali que você consiga trazer isso para reforçar essa discussão, tá? Eu vou trazer aqui alguns exemplos, tá, gente? Mas, mais uma vez, a ideia aqui é mostrar esse passo a passo, mas não necessariamente mergulhar em todo ele, porque vocês vão ver que o material aqui cabe bem ali 20 horas tranquilamente de treinamento. Mas na parte de arquitetura, você apresentar os modelos. Então, você pode utilizar aqui algumas definições de modelo, de UML, para que torne a coisa um pouco mais visual, né? Então, você pode também utilizar a nível de domínio, separação de domínio, pode utilizar como caso de uso, ou outra situação que ajude as pessoas a terem acesso rápido a essa informação. Da mesma forma, requisitos não funcionais, que aqui eu estou falando tanto, né? E a Amanda está aqui como representante, né? Eu estou falando sobre qualidade de sistema, mas não é só sobre qualidade. Confiabilidade, usabilidade, escalabilidade e a capacidade de manutenção são exemplos de requisitos não funcionais. E eu falo, gente, precisamos priorizar isso no quarter. É importante, vale a pena, vamos junto. Então, você trazer aqui essas informações, entendeu? Então, você pode trazer tanto a nível de tribo quanto a nível de time. Você vai tentando ali já trazer algumas recomendações para isso, tá? Talvez você precise criar um item de backlog para implementar uma NFR. Então, você já avisa, Luiz, ó, seu time vai ter que trabalhar nesse quarter na questão da usabilidade. Então, quando você estiver fazendo o plano, não esquece de colocar itens de demanda que seja relacionado para isso. Tá bom? Deixa eu ver. Vamos lá, os requisitos não funcionais. O slide anterior, me perdoa, que você estava abordando a arquitetura, atualizar e apresentar os modelos. Modelos. Aí são desenhos, são formas de como as coisas funcionam a nível de sistema ou de arquitetura. Porque, Seria uma visão, desculpa, seria uma visão que eu daria para o time específico, para squad ou para toda organização no geral, né? para toda a organização, porque o que é que pode acontecer se eu não tiver isso, Luiz? O seu time pode criar algo que já exista, mas por ele não Ah, entendi. conhecer O problema que você falou antes, né? isso, exato.
E Eu de vou duas equipes criar trabalhando ao mesmo tempo. um comando do sistema para cá. Só que quando você mostra o desenho de arquitetura, esse cara já existe. Então já existe uma integração do sistema A com o sistema B, você não precisa criar. Então eu apresento meio que isso, ou digo, olha, galera, desenho de integração está aqui nesse diretório, está lá no SharePoint. É nesse sentido. Bom, outra parte aqui, quando a gente fala de alocação de capacidade, gente, vocês não falaram essa pergunta aqui, mas eu sei que a Cibele queria perguntar isso. Falou assim, Edson, mas a gente só vai entregar novas funcionalidades? Aí você tem que fazer uma divisão da capacidade do time entre coisa nova, entre habilitador e débito técnico. São coisas que você ficou devendo de um sprint anterior e você pode ali ter esse tempo para entregar. Então, quando você olha o capacity, é importante que você tenha ali, cara, não vou colocar só 100% do meu capacity para pegar coisa nova. Eu posso ter que fazer um habilitador, eu posso ter um backlog ali de débito técnico, de coisas que eu acabei deixando para fazer, uma refatoração, como trouxeram aqui mais cedo. Eu posso deixar ali um espaço de tempo ou de capacity mesmo para tratar sobre isso. Vai ter Então que você planejar também os paraquedas que chega, né? isso, você Tem que deixa ali deixar um um espacinho aí para poder atender. exatamente. Tá legal? E aí, gente, política, que são acordos, né? Você tem que concordar com essa percentual, cara, o quanto eu deixo para coisa nova, quanto eu deixo para débito, quanto eu deixo para isso. Os arquitetos, né, têm essa autoridade para priorizar o trabalho enabler. Os PMs, ele acaba priorizando feature de negócio. Tem um áudio escapando aí, tá? E todo mundo, gente, precisa concordar com essa sequência do trabalho. Isso aqui é importante. O time ele tem autonomia dentro da sprint. Mas é legal você ter esse certo controle, se não o time, por exemplo, trabalhar só no débito técnico no início da sprint, cara, daqui a pouco consumir a sprint inteira com o débito. Então, saber sequenciar acho que pode também ajudar. Tranquilo, gente? Ô Edson, tira uma dúvida para mim, mas é mais conceitual. O que seriam os trabalhos habilitadores do Enabler que você Tá conversa bom. muito aí? É qualquer história técnica que você precise fazer. Então, por exemplo, quando você vai criar uma nova tela e precisa criar um banco de dados. Aí Uhum. normalmente você quebra uma história técnica, a criação do banco, da tabela e dos campos, e essa parte que é mais de geração de valor, relatório e tal, seria essa história de valor. Uhum. Então você faz essa quebra. Entendi. É. Daria para fazer um paralelo, mas não tanto, mas tipo, histórias de back-end, histórias de front-end, tá? Uhum. Então o Não é habilitador seria as histórias de front-end, de digamos assim. back, De back? Ah, tá. de back. Mas não dá para fazer um paralelo 100% nisso. Ah, Mas pensa que é tudo aquilo que o cliente não vê, mas é necessário para entregar valor. uhum. Já as histórias de valor são aquela que o cliente já percebe, já vai ver. Seria toda a infraestrutura por trás para poder entregar. Isso, Tá, beleza. exatamente. Tá Show de bom? bola. Oi, Amanda. Talvez eu só queira confirmar com você uma coisa que eu passei durante esse processo de planejar um roadmap aí numa PI Planning. É considerado, não sei, normal você ter a sprint zero só com atividades enablers? Não, eu Tá, não sei beleza. não sei onde inventaram essa parte do sprint zero, mas eu posso imaginar de onde veio, tá? E talvez Uhum, fazer uma ilação aqui. Quando o time é novo, não se conhece ainda, está lançando um produto, talvez faça sentido, talvez. Mas uhum, quando o time já existe, já trabalha junto, já conhece um produto,
Não faz sentido, não. Eu nunca usei, por Tá. exemplo, Pelo V3, framework do Scrum nem existe, né? não Sprint Zero tem, não existe. Não. não existe, não existe. É o que você Ó, falou, quando você começa a trabalhar com o produto pela primeira vez, a equipe é nova, isso, isso aconteceu com a minha equipe. A gente é, criou uma sprint, não zero, mas valendo, né? Mas sim, os itens não tinha nenhum entregável, né? Que era a passagem de isso, conhecimento, parte de infraestrutura, conhecimento da tecnologia que estava envolvendo nas aplicações. Mas sim, era uma sprint comum, só que não tinha entrega de é. valor, né? Não, muito bom. Inclusive, o que eu faço, Fábio e Amanda, nesses casos assim de produto novo, equipe nova, que você não tem histórico de capacity, você considera na primeira sprint 20% do capacity do time. Exemplo, se o time entrega, sei lá, 100 pontos de história, você só considera 25 pontos. Cara, esse time não vai entregar mais do que 25%. E aí você vai Uhum, aumentando sprint a sprint. uhum. Legal? Sibeli, quer falar? Beleza, beleza. Sibeli, você quer falar ou só Oi? deixou? Não, não. Estava só pensando aqui. Ah, tá bom. É que quando o seu microfone desliga, eu vejo aqui. Ah, tá, desculpa. Não, que aí eu já penso que você já vai querer falar, tá? Mas tudo bem. Mas pode falar, tá? Por favor. Bom, gente, aqui, contexto de planejamento, já preparando o cenário. Aqui, lembra do agilista que facilita? Para o Safe, existe um papel, você já deve ter ouvido falar, chamado RTE. O RTE, ele também é conhecido como os Scrum Master dos Scrum Masters. Então, ele tem um pouco desse papel do agilista de tribo. Em alguns lugares, é o próprio agilista, o Scrum Master, Agile Master, que facilita. Em outros, tem esse papel mesmo aqui do RTE, que ele faz esse papel de ser o facilitador. Então, o que ele vai fazer? Ele vai facilitar o entendimento de como funciona a API. Existe um termo, Arthur, que a gente fala muito na carreira acadêmica, chamado tempos e movimentos. Sabe? O que eu faço naquele momento e qual momento eu faço. Então, é tipo a agenda que a gente fez da API, ali é tempos e movimentos. É a mesma coisa que ele vai fazer aqui. Ele vai facilitar a compreensão de todo o processo de planejamento e do que deve ser entregue em cada uma das etapas. E foi aqui que eu comentei com vocês. Se eu já sei o que é para ser feito e o que precisa ser entregue, eu posso distribuir isso num período maior, não só dos 2 dias. Então, eu consigo abrir esse leque de opções para 2 semanas, 3 semanas, porque eu já tenho tempos e movimentos agendados. Então, faço isso para entregar isso, faço isso para entregar isso, faço isso para entregar isso. Então, eu posso dizer, olha, gente, tem que fazer os OKRs estratégicos, os objetivos estratégicos. Agora tem que criar as iniciativas. Agora tem que criar os épicos. Gente, agora tem que criar as histórias e tem que fazer as estimativas dessas histórias. Agora tem que fazer a distribuição das histórias nas sprints. Agora tem que linkar a dependência. Agora, então, eu já tenho todo o tempo e movimento já colocado. O papel do RTE ou do agilista é deixar claro, cara, como é que vai ser feito o planejamento do time, qual é o critério de aceitação do plano, qual é o quadro de planejamento do arte. O que é que a gente faz? Antes da API, cria os miros, cria as salas de reuniões no Teams, cria as informações no PPT, do passo a passo, do que tem que fazer, tá bom? Cada time tem os mesmos integráveis, ou seja, vai ter a planilha lá de objetivos, vai ter uma folha por iteração para as histórias, algo mais ou menos assim, tá vendo? Sprint 1, 2, 3, 4.
e uma folha para registrar os riscos, que seria algo mais ou menos assim. Aqui eu apresento para todo mundo falando, gente, a API começou. Começou, tá, gente? Então, ó, vai ter esse momento que você vai pegar o épico, vai transformar em história, vai fazer o planejamento, vai fazer estimativa, vai preencher esse relatório, vai preencher essa planilha. Ele começa a distribuir dizendo como a coisa vai funcionar. Tá bom? Eu ainda estou aqui na quarta etapa aqui da nossa API. Eu vou seguir aqui até mais ou menos a parte do Program Board, e aí eu dou uma pausa para a gente não entrar na parte de objetivo e a gente entra na parte do objetivo amanhã, tudo bem? Ô Edson, só uma pergunta. O RTE, aí nesse caso, ele teria que ter algum conhecimento técnico para dar um suporte para as equipes ou não? Não precisa. Não Ele é um precisa? agilista, ele é um agilista nível tribo, Uhum, tá? tá. O que eu vejo as empresas fazendo é um tech manager assumindo o papel de RTE. É esse E ponto a, que eu ia chegar. Esse ponto que eu ia é, chegar. Porque onde eu estou atualmente, você isso, passou por lá. isso. Os Passei. RTEs têm Uhum, mais uma visão de arquitetos de isso. soluções do que Um cara digamos, um facilitador, isso, facilitador ou um agile coach. Isso fica a isso. papel do COE, tem uma equipe É. especializada para isso e tudo E, mais. e não é. Se você for ler lá o que o SAFe recomenda para o papel da RTE, não tem nada a ver com o Tech Manager ali. Ele até pode fazer como remover impedimentos, trabalha ali como líder servidor do time, que faz muito Uhum, sentido, mas se ele ficar sempre puxando a sardinha para tech, ele não consegue ser imparcial para as outras áreas. uhum. Não, beleza. Beleza? Beleza. Oi, Ricardo. Bem, Edson. Bom. Sobre a capacidade e a carga, eu até já toquei, né, PIs Ah, tá planes aí e bom. tal, Boa. e a gente, assim, sempre fez com story points, né? Legal. Você já viu em algum lugar outras formas de você fazer esse capacete e a carga, por exemplo, horas ou pontos de função? Já. A gente usou lá no banco dias, mas a gente fazia um depara de t-shirt, tamanho de camiseta, com dias. Então a gente fez uma tabela, até acho que eu consigo mostrar depois. A gente fez uma tabela de épicos e uma outra tabela de história, porque eles não tinham a cultura de usar story points. Então a gente foi lá e colocou que um P de épico levava uma semana, que o M, sei lá, 2 semanas, entendeu? E aí o G é 4 semanas. Caraca, eu tô escrevendo bem aqui, Ricardo. Rapaz, ó, isso aqui viraria um quadro no Louvre rapidinho. Aí quando eu vou para histórias, o P, seria 3 dias, entendeu? O M seria 5 dias. Então a gente fez um depara e ficou muito tempo assim, tá? Usando eles colocando a quantidade de dias e a gente meio que equilibrando o capacity e a carga mais ou menos dentro de 10 dias, que era sprint, dentro de um mês, dentro dos 3 meses. Então e a gente não conseguiu mudar lá, tá? Culturalmente eles não aceitaram story points. Já na DAS a gente usa story points. E aí é super tranquilo, vai redondo. Mas lá no banco era t-shirt, só que com essa tabelinha do lado ali de um para outro. O P quer dizer isso, o M quer dizer isso, o G quer dizer isso. A gente usava PP, P, M, G e GG.
tanto para épico quanto para histórias. Belezinha? Ricardo, tá no mudo se você estiver falando. Eu tô falando no mudo mesmo. É, Ah, tá bom. E aí, isso para carga, né? Mas Isso, para carga e para o isso. capacity, Mas né? pro, Os dois. então, mas o capacity aí você fazia vezes a quantidade de Isso. pessoas que tinham para fazer o Não, desenvolvimento. não fazia. Lá não fazia. No banco, não. Na DAS a gente faz. A gente olha o capacity pela quantidade de pessoas. Sim, E a gente tinha uma conta também, Ricardo, assim, time novo, produto novo, a gente considerava 1 ponto por dev no dia. Porque, tipo, aquele vamos. esquema, né? Você tira o primeiro e último dia, que Isso, era 8 exato, pontos, vezes aí ia exatamente. adequando E aí vai conforme a adequando. linha de Isso, aprendizagem do time. perfeito, exatamente. É, não, desse jeito eu já toquei, mas imagina a dificuldade de É, tocar dessa muito. outra forma por Não, horas. muito. Aí a gente tentava fazer o quê? Como eles tinham a noção de que era 2 semanas, a gente ia alocando ali a quantidade de dias para caber nessa sprint. Então, virava dias. Tipo, essa leva 3 dias, eu tenho 10 dias dentro de uma sprint. Então, cara, essa leva 3. Aí você alocava o dev que trabalhava nela, entendeu? É uma coisa assim bem desafiadora, tá? E lá a gente não conseguiu Beleza. mudar Obrigado, Edson. nada. O Ó, Edson, mas voltando ainda naquela parte que tu disse de pegar 25% da capacity para considerar para a primeira, se eu não volta. tenho a noção, como é que eu vou considerar 25%, entendeu? É isso. Você chega no número do velocity do time, você coloca todo mundo para estimar. Isso é 5 pontos, 10 pontos, deu 40. Uhum. Aí você não vai com 40, você vai Ah, com 15 entendi, pontos. Isso, é isso. Mas entendi. você faz o cálculo, imaginando que seria o 40, mas não se compromete com o 40. Você fala, ó, acredito que a gente vai entregar uns 15. Tá, Você não se culpa por entregar 15. É isso. Você entendi. deixa acordado e claro que é a primeira vez, que o time está novo, que o time não conhece o produto, vamos aqui em algo mais tranquilinho, Sim, entendi. tá bom? Obrigada. Nada. Ó, tem só mais 2 slides aqui, a gente finaliza. Uma coisa bacana seria essa codificação por cores. Naturalmente, a gente acaba utilizando isso, principalmente quando você usa o Miro, que basicamente é você colocar post-its de cores para identificar. Então, ó, verde aqui para história de usuário, vermelho para manutenção, aqui para Spike, né, que seria exploração, outra para habilitador de infra, outra para riscos e dependências. É uma sugestão, porque ele acaba meio que ajudando ali a identificar, tá? A gente acaba usando, e tem uma coisa bacana nessa questão chama color code, codificação por cores, é quando você vê que um time está entregando muito enabler e pouca história de valor, sabe? Ou o time está com muito spike naquela sprint. Então, isso visualmente acaba trazendo uma concepção bacana, tá? Legal? Aí, depois que isso termina, vai para a primeira reunião do time. Aí, nessa reunião, que a gente vai falar sobre ela amanhã, o time divide, né, suas features, ou épicos, que são conhecidos hoje nas empresas, em histórias de usuários, que vão ser estimada o esforço, story points, e alocadas durante a sprint. Aqui, gente, ainda é muito nível macro. Aqui você não tem de certeza, mas você já começa a distribuir ela dentro das sprints, tá bom? Nesse momento, gente, tem muita troca, muita assim, coloca na sprint 1, na 2 e tal, e vai mudar até o passo final por causa de dependências que você vai ter com outras squads e com outras áreas. Legal?
A gente ainda está no primeiro dia, mas a gente já começa aqui a ter uma visão muito mais apurada do que a gente já pode fazer. Eu não vou entrar aqui nos outros temas, que seria objetivos, revisão do esboço do plano, mas a gente consegue ver amanhã sobre isso. Tudo bem? Beleza. Minha dúvida é, o que é que vocês acharam da aula? O que vocês acharam do ritmo? O que é que vocês acharam do que viu? Se realmente comprometeu o que eu comentei, que seria muito assunto, muito tema. Show de bola. Show de bola? Eu vejo que é Legal. um assunto bastante desafiador. É Bem, bastante desafiador você conciliar tudo isso e tem que ter um joguinho de cintura aí. bastante.